Recebe medalha de quê? De atletismo, de corrida, de jogo? Porque não. você é atleta. Atleta. A medalha que eu ganho é de atleta, não. Salve, salve. Muito bem-vindos para mais um Pode Vir Podcast. Salve, salve, sou o Fialhão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Deixa um comentário aí. Segue a doutora Eva, que hoje o assunto é bombástico. É bombástico. Mas antes da gente fazer o assunto virar, fica aí com os nossos patrocinadores. Salve, galera! Fialhão na área e venho trazer uma notícia especial para vocês. Você que gosta de comida japonesa, mora em Senador Canedo, venha conhecer Curiqueto Sushi Bar. Junto com a minha parceria com o Lucas, agora vocês têm quantos por cento de desconto, Lucas? 20% nos primeiros 10 pedidos. Fechou, então. Fechado. Então, você utilizando o cupom PODEVIR20, você vai ganhar 20% de desconto. A gente vai estar facilitando a sua vida aí. Tamo junto, Lucas. Fechou. Obrigado por mais uma nóis. parceria. E vamos Valeu. que vamos. Se Tamo inscreve, junto. acompanha o vídeo aí e deixa um comentário. Valeu! Valeu, gente. Tchau, tchau.
IPTU 2025 já está disponível. Aproveite 20% de desconto para o pagamento à vista ou parcele em até 6 vezes. Evite transtornos e contribua para uma cidade cada vez melhor. Seu imposto vira benefícios na educação, infraestrutura, saúde e em toda a cidade. Acesse senadorcanedo.gov.br/IPTU 2025 e emita o seu boleto agora mesmo. Prefeitura de Senador Canedo, com você, melhor a cada dia. Então, hoje voltamos e hoje a pauta é cancelamento. Não, mentira. Não. A pauta hoje é sobre CPI da Virgínia e bebê reborn e o direito de família vivido e intensamente pela doutora Eva. E a gente vai descobrir um pouquinho sobre o que vai estar acontecendo. Lá vai ela pegar o cotonete dela. Não é o cotonete não, porque você não viu não. Eu já arranquei a lente lá mesmo. Lá na Foi? prefeitura, lá eu arranquei a lente do olho. Tava Não vi, aguentando, não. tava me irritando. Gente, a gente saiu do evento agora, a gente saiu do primeiro evento de empreendedores de Senador Canedo que aconteceu e a gente tá gravando agora. Então, só um minuto. Vocês já fizeram o cafezinho de 6? Eu faço cafezinho de 6. O café tá esfriando rápido demais. Nossa, você vai morrer? Vou não. É do tradicional, não é o extra forte. Uhum. Então, É, isso aí você tá. O problema, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? é. O Mas esse é antídoto. meu segundo café do dia com você. Olá, galerinha do meu canal! Hoje eu não estou com a Ana Maria Braga, mas estou tomando um café Toda. na hora do almoço com o Rafael. Fiquei muito lisonjeada, muito feliz pela receptividade dele. Presta o. Presta, muito bom. É? Uhum. Depois eu vou mandar receita pra vocês. É, o seu cabelo tá tudo. Ficou bom? Ficou bom. Peraí. Excelente. Agora melhorou. Tem a hora que eu fico dando choque. Me lembrei daquela música. Eu gosto muito de você, Leãozinho. Leãozinho. No meu caso não é nem o leãozinho, né? É choque mesmo. Nada. Para com isso, para com isso. E disso, como nós vivemos de store em store e o Instagram deixou de ser rede social para ser uma rede de anúncios, nós divulgamos nossos serviços, os serviços dos outros. Nós temos doutora Eva com um acontecimento bem atípico, vamos colocar assim. Por que atípico? Porque doutora Eva passou por um momento diferente, digamos assim, para um ser humano que não é da área do direito. Eu falei assim, meu Deus, que é isso? E ela falou, é só mais um caso. O que aconteceu? Chamaram ela para fazer a divisão de bens ou Não, o que aconteceu naquele print? Melhor. Gente, eu não vou julgar, né? Porque longe de mim, porque às vezes a gente também tem umas falhas, né? Uns distúrbiozinhos, uns negocinhos aí para tratar. Então, o que acontece? Essa cliente me procurou. Eu acho, creio eu, que no domingo teve a reportagem do Fantástico no Dia das Mães. E o Fantástico, eu assisti, ficou uma reportagem muito acolhedora, né? Homenageando as mulheres pelo Dia das Mães e fez uma reportagem sobre Mamãe Reborn. E eu acho que aquilo lá, o que fez? Fez as mamães saírem do armário. E aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa. Ela me mandou uma mensagem, me explicou a história dela, que é o seguinte. Ela e o marido tinham dificuldade de engravidar e nesse período da dificuldade de engravidar, eles passaram a participar daqueles encontros, aqueles treinamentos que as pessoas dão para
papais de primeira viagem, né? Que usa o bebê reborn para fazer troca de fralda, né? Banho, tudo aquilo ali. E nisso eles adquiriram a boneca, né? Porque eles tinham a intenção de adotar. E como na adoção você não tem aquele todo momento da gestação, do pós-parto, o puerpério, né? Tudo aquilo, a amamentação, usaram a boneca para começar a adaptar e aprender a como cuidar de um bebê. Só que nisso eles começaram a criar um vínculo com essa boneca. Aí, assim, eu até não julgo esse caso. Mas vínculo não é entre dois? Então, o que acontece? Vivos? Não tem. Eu posso ter um vínculo aqui com essa caneca, que eu amo essa caneca. Se você tirar essa caneca de mim, se eu amar ela, se ela quebrar, cair, eu vou ficar muito triste. Eu criei um vínculo, né? Uma coisa assim, pode ser coisas que a gente tem apego sentimental. Não tem aquilo ali, ai, meu pai, meu avô me deu um relógio de família. É um apego sentimental, um negócio ali que roubar de você. Só que a gente indo para esse caso, acontece que eles começaram a se preparar para receber uma criança em casa. E nisso, passado-se o tempo, mais de um ano nessa situação, eles resolveram separar. Aí, o que ela falou? Ela me procurou para fazer o divórcio. E nisso tem essa questão da boneca. E ela falou, doutora, pode até parecer loucura, mas a gente se apegou e agora eu quero separar. E ele falou que tá bom, vamos separar, mas eu quero dividir a boneca com você. Como se fosse uma guarda compartilhada, quer passar algum tempo com a boneca também. Porque acaba que... O que eu acho que aconteceu? Eles tiveram as frustrações pela incapacidade de engravidar, né? Passou por aborto. Então, foi assim, foi uma sequência de coisas, estão esperando na fila da adoção. Então, são sequências de coisas que aconteceu que fez com que ela chegasse a esse ponto, ela não, os dois, né? Chegasse a esse ponto de ter uma boneca, e nessa boneca eles estavam realmente realizando o sonho de ser pais, né? Só que isso acaba que não é uma questão normal, né, para se tratar. Agora, eu não sei se nesse caso ele optou por falar sobre isso, que queria conviver com a boneca para atingir ela, né, para ferir ela mesmo, né, ou se ele realmente quer fazer uma guarda compartilhada para estar mais tempo com a boneca após o divórcio. Então, não sei qual que seria a concepção disso. Mas estamos aqui para falar de direito, né? E aí ela me perguntou se teria a possibilidade, se ele conseguiria fazer isso. Aí eu deixei ela até mais tranquila quanto a isso, porque a boneca, ela em si é um objeto, ela não tem personalidade jurídica. Então, não é um ser vivo, né, que teria personalidade jurídica, um ser humano. No máximo que tem ali é uma data de fabricação e pronto. Isso. O que ela tem? Ela tem, a boneca, outro detalhe, eles fizeram enxoval, arrumaram o quartinho, mas tudo isso eles arrumaram não em si somente para a boneca, mas porque eles estavam esperando a adoção, estão na fila de processo para adoção. Então, assim, a boneca tá ali, né? Eles estão treinando para ser pais e tal, e aconteceu tudo isso. Então, não é só um fato atípico separado, que foi uma loucura da cabeça. Eu entendo ali que eles criaram, digamos que, de alguma ausência, né? Alguma falta na esfera sentimental ali, alguma carência que eles colocaram nisso. E também todo o histórico do casal nessa tentativa de engravidar. E aí, no direito, não tem como a gente compartilhar, fazer guarda, alimentos, visitas para um bem, para um objeto, sem personalidade jurídica. Então, o que eu orientei ela? A gente pode fazer o divórcio, porém, não tem a possibilidade de regulamentar uma guarda e visitas e alimentos para um bebê reborn, mas a gente pode colocar ele dentro do processo como um bem do casal. Porém, se ela tiver a nota fiscal em nome dela, nós podemos colocar como tem um apego sentimental, tem um valor sentimental naquele bem e solicitar ao juiz que aquele bem fique com ela.
né? Se caso ele alegar a existência. Também, se não alegar a existência do bem, a gente não precisa nem colocar. Mas aí cairia como se fosse uma questão civil, né? De um bem dentro do divórcio que poderia ser partilhado. Aí ela teria que indenizar ele de alguma outra forma, porque geralmente essas bonecas têm um valor até alto, né? Elas vão de 3 mil a 15 mil reais, tem até de 21 mil reais. Então, tá esse hype aí da questão das bonecas, mas a gente tem que analisar tudo numa questão geral, né? Cada caso um caso. Se você pegar um caso de uma pessoa apartadamente ali, que ela tem uma boneca e ela colocou na cabeça dela ali, que é a filha dela, ela sai pra passear, faz tudo. Ok, ela tem que procurar o CAPS, né? Mas assim, eu entendo assim, nessa questão dessa cliente minha, não seria tanto assim, uma loucura tão forte, né? Posso estar falando coisa errada, né? Os termos aqui não se coadunam com a questão psicológica. Mas eu acredito que tem que ser analisado cada caso. Porém, bebê reborn não tem direitos. Mamãe de bebê reborn pode ter alguns direitos na esfera civil em decorrência da propriedade que ela tem, da nota fiscal que ela comprou aquele bem. Não é certidão de nascimento, não. É nota fiscal. Nota fiscal de compra e venda. E aí ela teria direitos sobre a propriedade e também direitos de posse, nesse sentido. Agora, questão de direito de família, em relação à guarda, alimentos, convivência, visitas, não. É somente em questão de patrimônio. Essa questão também pode ser levada até ao inventário, né? Se por acaso esse bebê reborn estiver numa família e ela for passível de inventário, ela entra como patrimônio e não como ente daquela família. Ela não vai poder herdar uma herança. Sabe o que eu tô lembrando? Se bem que nos Estados Unidos tem gatinhos, cachorros que herdam, né? Não, mas pelo menos são vivos, né? Uhum. Eu tô lembrando aqui do rebranding da Jaguar, que falando de um lado mais, ó o banco te ligando. Entendi não, gente. 011. São Paulo mesmo. Vai ficar ligando, porque acabou. Acabou o dinheiro, acabou a pipoca. O Fantástico, ele é um jornal, querendo ou não. E por ele ser um jornal, ele tem que noticiar algumas coisas, né? Só que aí, o meu ponto de vista é que ele tá noticiando para um pequeno público só que ele esqueceu o tamanho que ele é, igual aconteceu com a Jaguar. A Jaguar é uma marca de carro internacional que passou por uma reforma de marca. O rebranding é basicamente a reforma de marca. E a reforma da marca, é igual a reforma de uma casa. Ela pode ficar extremamente boa e ser muito aceita pelos donos, pelo público-alvo ali, e ele pode ser extremamente negado, pode ser extremamente desajustada para aquele público, entendeu? Então, eu como, vamos colocar assim, aluno de publicidade e propaganda, eu acredito que estando em forma, vendo essa sociedade abraçando um boneco, vendo essa sociedade tendo sentimentos por algo inanimado, teve até um projeto do SUS falando que é crime e se a pessoa levar um bebê reborn, um objeto sem vida, para um atendimento com SUS, ela vai receber uma multa de até 10 vezes o valor do objeto que ela levar. Eu acho que ela tem que fazer uma contra-notificação na hora do SUS. Por que não interna essa louca? Tem que ter um laudo
né? Mas, assim, isso é bom financeiramente só para quem faz o boneco reborn, porque tem até nascimento. Elas estão A fazendo. pessoa o neném sai de um saco com água, corta, nasce empelicado, corta o cordão umbilical, coloca uma parada prata no umbigo e fica. E será que o umbigo cai pra guardar? Porque se o rato comer, vira ladrão, né? E tem que enterrar Tem que enterrar na porteira pra ficar rico. Tem que enterrar na porteira pra ficar rico. Eu não sei onde enterraram o meu, cara. O rato não comeu, que ainda não tô roubando, mas na porteira eu tenho certeza que não foi. Mas como que você, Eva, esquece o lado advocatício, esquece o lado... Como que você julga, como que você interpreta essa sociedade que tá tomando conta das redes sociais? Porque é o público geração Z, né? É o mesmo público que vai herdar multinacionais e é o mesmo público que é o público mimado, que não sabe ganhar dinheiro, não trabalha desde cedo, vai fazer o rolê acontecer e pode dar muito certo e pode dar muito errado. Meu vizinho aqui, o Jerônimo, ele costuma dizer que a geração Z, quando morrer, ela vai quebrar o país. Por quê? Porque ou ela vai herdar muito dinheiro da geração anterior, não sei se é a Y, mas vamos colocar assim, geração Y morre, aí deixa o dinheiro para a geração Z. A geração Z, se não tiver uma introdução financeira, uma educação mercadológica, uma educação financeira, ela vai quebrar automaticamente. Ela quebrando, ela surta. Por quê? Porque eles não têm esse controle emocional. Olha aí, bebê reborn, mãe de bebê reborn querendo direito de ser inanimado. Como que você enxerga isso? Polêmica. Adoro polêmica. Quer um cancelamento de qualquer forma, né? Eu tento falar aqui de uma forma mais pacífica, mais humana, e ele quer polêmica. Então vamos lá pra polêmica, né, gente? Eu não sou nenhuma psicóloga, nenhuma terapeuta, nenhuma psicoterapeuta, nenhuma psicopedagoga, mas assim, falando da minha vivência, ao meu olhar na sociedade, eu acho que a gente tinha que pedir para Deus acelerar, voltar, né? Jesus volta, entrega tudo para os dinossauros, que essa experiência aqui não deu certo. Manda o meteoro. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho, assim, que nós estamos numa sociedade muito, muito carente, muito doente. Carente, eu falo assim, carente de atenção, carente... E outra coisa, a gente vive muito se comparando. Hoje a gente está com uma vida de comparação. Você abre a internet, você abre suas redes sociais, o Instagram, por exemplo, você está ali vendo a vida do outro que está linda, maravilhosa. Você está se comparando 24 horas. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas com as suas frustrações, elas não conseguem lidar com as suas frustrações, que elas verem ao ver as comparações, ao ver a vida que o outro está tendo, um está desenvolvendo, o outro não, um está sendo mãe, pai, o outro não, um está ganhando rios de dinheiro só na internet, sem ter feito um doutorado, um mestrado. Então, as pessoas começam a ficar meio que frustradas. Uma influenciadora está ganhando milhões e o médico está procurando emprego. Exatamente. Então, assim, o que acaba? A pessoa, ela tem que exteriorizar isso de alguma forma. Alguns estão exteriorizando, se entregando à depressão. Alguns estão tentando... E agora não sou eu. Tentando atingir um padrão de beleza inalcançável. Outros estão tentando... Outros vão até se entregam, né, ao suicídio. E aí... Então, o que eu acho? Essa questão, eu falando assim no modo geral, né? Não só a questão do bebê reborn que tá em alta, né? Não, o pessoal bebê tá falando, reborn é a ponta do iceberg. Essa questão aí, o que eu vejo? E também é a falta de responsabilidade. As pessoas estão tentando fugir da responsabilidade. Então,
como tudo está muito difícil, tudo está muito escasso, ou vendo por outro ângulo, tudo está muito fácil, tudo está muito legal. Então, o que Ou acontece? pode-se dizer que a pessoa acha que tudo seria muito fácil e tá tudo muito difícil e ela não quer lutar para Ela não que quer, seja, para que se torne real. Exatamente. E o que acontece? Hoje nós temos mãe de pet, pai de pet, tudo se cria para pet. Mas pet é vivo, né? Sim, exatamente. É aniversário. Eles Você fazem tudo que minha classe. eles fazem tudo o que uma mãe de uma criança faria. Certo. Porém, não fala todos os casos. Muitas vezes a pessoa tem aquilo ali que é uma questão terapêutica, que é uma questão de saúde. Mas algumas pessoas falam, não, eu não quero ter filho, não. Eu tenho cachorro, eu sou mãe de pet, essas coisas. E aí, vive dessa forma. E aí, eu acredito que quem me fala, eu sou mãe de pet porque eu amo cachorro, né? E a minha missão é cuidar de cachorro, eu amo cachorro, amo mais os animais. Eu não tenho capacidade de deixar o cachorro sofrendo, mas a pessoa, essa é uma mãe de pet para mim real, que é uma pessoa assim que, ok, ela tá ali porque ela ama aquilo ali que ela faz, ok. Agora, a pessoa que fala pra mim, não, eu não quero filho porque eu tenho cachorro. Não, eu tenho cachorro, eu não quero filho. Isso, pra mim, é como se você estivesse correndo de uma responsabilidade. Certo. A questão do bebê reborn, diferentemente da mãe, do pai de pet, é essa questão que é muito fácil você cuidar de um bebê reborn. Ele não chora, ele não tem cólica, ele não te acorda de madrugada, ele não tem fome, você não tem que arrumar alguém para ficar com ele para você poder sair. Então, é viver uma ilusão que ela criou na cabeça dela ali, que ela pode ter a sensação, a possibilidade de ter uma criança, porque realmente é bem real, mas continua sendo boneco, continua não tendo vida. Então, assim, eu acho que as pessoas tendem a viver como a gente falava, em Nárnia, né? Uma válvula de escape para correr da realidade, correr das responsabilidades. Então, mas na sua opinião, onde que tudo começou? Tudo começou? Cara, vamos fazer uma retrospectiva aqui. Porque assim, quando eu era pequeno, quando eu era mais novo, a gente brincava na rua e aí a gente sempre tinha tipo assim, a gente jogava Bet, um 3 cortes. E aí a gente tinha a nossa bola favorita, a gente tinha o nosso taco favorito, a gente tinha uma pedra favorita, eu mesmo colecionava pedras, aquelas pedras de Pirinópolis, sabe? Que brilhava. Mas assim, passou. A minha infância era colecionar pedra e cartão. Depois eu cresci, a gente colecionava cartão. Você rompeu o ciclo da infância. Tem pessoas que não rompem. Tem pessoas que não querem sair da casa do pai, tá? Não quer assumir responsabilidades, não quer... Eu conheço pessoas que tem tudo para ter a vida dos a vida sozinha, a vida, uma pessoa independente, tudo, mas tem aquela necessidade de estar com os pais, porque corre da responsabilidade. É muito difícil você assumir a responsabilidade de hoje morar só, ou de você constituir uma família, de você ser um provedor do lar, você é uma provedora, você é a dona de casa. É difícil. Mas eu acredito que isso vá da criação também. Então, mas é difícil. Hoje, nesse mundo, é difícil. Hoje o mundo é tudo lindo. Você vê em algum lugar as pessoas fazendo alguma coisa para efetivar e para colocar na sua cabeça que a família é uma coisa muito legal, muito válida. O povo só fala mal de casamento, só fala mal de pai e mãe, que filho dá trabalho, que isso e aquilo. As mulheres não querem engravidar, os homens não querem assumir as mulheres, porque é OnlyFans, é não sei o quê. Tem um cardápio de mulher pelada, de tudo quanto é coisa. Todo dia você tem acesso a uma. O que esses homens vão querer construir uma família? O que é uma responsabilidade? Mas aí eu tenho que te interromper. Porque aí falta princípios de quem criou essa galera. Nada. Porque na minha opinião, mulher que
ganha, é a minha opinião, viu? É mulher que ganha dinheiro, que se vende por dinheiro, que essa mulher não tem valor. Ela pode ter dinheiro. Dinheiro e valor são coisas diferentes. Homem que se mantém em cima de um vício, homem que se mantém em cima do vício da pornografia, sei lá, do alcoolismo, das bets, tem vício do tigrinho, né? Isso é um homem sem princípios. Na minha opinião, não vale o chão que pisa. Credo, mas tá muito sério. Não, porque imagina, eu como empreendedor, como empresário, eu vou contratar a Eva para cuidar dos meus negócios jurídicos. Vou te pagar, sei lá, vamos pôr um valor irrisório, R$10.000 para você cuidar dos casos de, sei lá, dos casos de danos morais do podcast. E aí eu começo a receber direita, esquerda, Bolsonaro, Lula, tal. Aí um vai processa o outro, a Eva vai e cuida. Entendeu? Se eu te pago e aí você começa a jogar o dinheiro que eu estou te dando, é responsabilidade sua. Beleza, mas se eu tô vendo que você está se afundando em dívida, se você está se afundando em, por exemplo, vai cheirar cocaína sexta-feira, você vai fumar maconha na sexta, no sábado, no domingo, daqui a pouco vira diário, e aí você não vai fazer o trabalho que eu estou te pagando, você não vai cumprir a carga horária, você vai me dar prejuízo, para que eu vou te contratar? Então, pegando esse caso, se a pessoa ela tem um vício e ela não se livra desse vício, seja ele o menor vício do mundo, que na minha cabeça é de boa, o vício do tigrinho. Se ela não tem uma pessoa para arrancar o celular da mão dela, para ficar supervisionando ela, se ela não tem esse tipo de pessoa, ela não vai conseguir ser uma pessoa em excelência, e aí vai acontecer o que aconteceu com o policial penal em Anápolis. Ele vai entrar em surto, igual a mulher que desapareceu, foi para Itaberaí, Tubiara, alguma coisa assim. Entendeu? A pessoa surta. Entendeu? E outra coisa, se eu caso minha mulher tá com problema de vício, eu estarei ali para dar suporte. Outra coisa que tem um problema hoje. Eu não sou amiguinho da minha mulher. Eu sou o parceiro que eu escolhi ela e ela me escolheu pro resto da vida. Então eu acho que a gente tem que estar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na dificuldade, não sei o quê. Então essa deve ser a parceria. Ela puxa minha orelha quando eu tô errado demais e eu puxo a orelha dela quando tá errado demais, e a gente se entende, né? Só que tá faltando a gente se entende para essa sociedade doente. Minha opinião. E depois dessa estarei sendo cancelado. Assim, Rafael, eu vejo assim, várias coisas nesse complexo todo que você me falou. Vamos lá, primeiro, questão de princípio. Eu posso, que a pessoa que criou o outro, né, passou dos princípios dele. Você pode reparar muitas famílias, digamos, tem 2 filhos, cresce com os mesmos valores, as mesmas oportunidades, tudo. Só que um vai para um lado, outro vai para o outro. Cada um tem sua personalidade. Então, se você, dentro de uma família, mesmo pai, mesma mãe, mesma criação, mesmas condições, mesmas oportunidades, e mesmo assim você não consegue fazer 2 indivíduos iguais. Então, eu acho assim que a criação, ela é fundamental. Não, mas você não vai deixar de amar e proteger e cuidar. Sim, ela é fundamental. Porém, isso não diz respeito à responsabilidade da criação que você teve para falar que a pessoa presta ou não. Se ela está certa ou está errada, se ela tem um problema ou não.
Agora, a questão de ajudar, ok, a família tem que dar esse suporte, mas nem todo mundo tem família. Nem todo mundo tem esse presente. A boa base familiar. Essa bênção, essa graça de ter uma família, de ter alguém que se importe com a pessoa, de ter um pai que se importa. O que eu vejo no meu trabalho mesmo, a maioria, 90% dos homens não se importa com as crianças, com a educação das crianças. Fala, eu te dou o dinheiro ali, se vira. Essa semana passada, eu fiz uma audiência que o pai estava brigando pela guarda das crianças. Só que eu não sei se o advogado dele não explicou para ele o que seria uma guarda compartilhada, porque as pessoas acham que guarda compartilhada é 15 em 15 dias que eu vou ver a criança e a mãe não pode tomar nenhuma decisão sem a minha permissão. E não é isso só. A guarda compartilhada, ela vai além. Por exemplo, se eu sou mãe e eu passei por um procedimento cirúrgico, tenho um atestado de uns 30 dias, ou até mesmo que eu estou com uma depressão, alguma coisa, se eu tenho uma guarda compartilhada, esse pai tem que cuidar das crianças para mim. É obrigação dele. Agora, obrigação civil. De fato e de direito. Agora, por exemplo, essa mãe tem a guarda unilateral, ela ficar doente, ela vai ter que se virar, porque não tem como ela obrigar o pai lá a pegar as crianças, entendeu? Mas isso já é uma decisão que o juiz protocolou para aquele caso. Sim, isso que eu tô falando, assim, essa questão que eu tô falando de pessoas se omitirem na criação das crianças, porque aí você começa tudo em casa, tudo com a criança. Posso falar só uma coisinha? É porque, se um homem que precisa de um juiz para falar quanto ele deve dar pro próprio filho, esse cara, ele já não é. Meu filho, tem homem que tá subindo a montanha pagando 81 mil reais pra entender que ele não pode trair a mulher dele, cuidar das crianças dele. Mas o que aconteceu? Qual que foi o momento da sociedade que o cara falou assim, tá, eu fiz você é 50% responsabilidade biológica minha, você é 50% responsabilidade biológica esse tempo aí não tem como a gente... da sua mãe, e então eu vou te pagar 300, 400, 500 reais para você sobreviver com o meu dinheiro. Na minha opinião, um cara que precisa de um juiz para falar quanto que ele tem que ajudar em um caso, ajudar o filho, a filha que seja, esse cara não merece nem a minha atenção. É minha opinião. Deixa eu te falar, a minha opinião. O boi não chora por causa do bezerro, ele chora por causa da vaca. Enquanto ele tá com a vaca, ele quer saber dos bezerros. A vaca foi embora, meu filho, tchau bezerro também. É desse jeito. Parece que é natural as coisas. Voltando no caso que eu tava te falando. Tá. Na hora que eu expliquei pro abençoado do pai que a guarda compartilhada funcionava dessa forma também, ele falou, não, então pode colocar no lateral. Cara, a pessoa tava com dificuldade de ver as crianças uma vez no mês, porque tem que estar de acordo com a agenda dele. Agora me fala, como que a gente quer crescer pessoas com a cabeça no lugar, pessoas com nenhum vício, pessoas com nenhum problema psicológico, se dentro de casa, na criação delas, desde criança, elas já passam por tudo isso? O pai quer se eximir da responsabilidade? Outras também, eu não falo só de pai não, porque tem vários casos também de mãe, que são totalmente negligentes com as crianças, que abandonam e tá bom, se vira. E outras também, mães que fazem as crianças, eu tenho outro caso, que a mãe coloca a criança, ela tem 4 filhos. A mais velha é de 12 anos, ela coloca para olhar e cuidar das outras 3 crianças, enquanto ela passeia, enquanto ela trabalha, e a criança que tem que entrar em contato com o pai das outras crianças para pedir dinheiro, para pedir ajuda. Como que cresce a cabeça dessa criança? Ela já, desde pequena, ela já está carregando um peso que não é dela, um fardo que não é dela. E o que vai refletir isso na vida adulta? Entendeu? Então, eu acho assim, as pessoas têm que ter consciência. Eu coloquei um filho no mundo, optei por isso, você deixou de ser fulano de tal com um CPF. Você tem 2 CPF agora para você cuidar. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão correndo da responsabilidade. É um filho, é uma responsabilidade, é responsabilidade de criação, de alimentação, de cuidados, orientação. Agora a gente tem que preocupar até com orientação sexual.
Entendeu? Que é isso? Você tem que cuidar das crianças em todo um contexto. Você tem que estar preocupado com o que ela vai aprender na escola, o que ela está passando na escola, porque na minha época eu sofria bullying a vida inteira. Bullying nunca me fez melhor ou pior. Mas a gente não... Entendeu? Ou você tem tá que preocupar até quantos com anos? isso, 36. Eu tô com 33. Nossa época, a gente é da mesma geração. Não, a minha época, a minha avó me enganava, eu colocava o cinto na porta e falava, passa aqui que você não vai apanhar, não. Eu já cresci desconfiando do mundo. Quem deveria mais te proteger te Tava me enganava. sovando. Mas assim, é muita coisinha, ai, não pode isso, não pode aquilo. Gente, dentro da sua casa, a educação é sua. Não é o de fora, o achismo dos outros, que não tem nem o que achar nada, vai falar, não. Se você tem seus princípios, tem sua educação, passa e transmita isso para os seus filhos. Agora, as pessoas que querem se eximir de responsabilidade, está acontecendo isso, está criando bebês reborns, está entrando em vícios. A questão do vício que você falou, eu vejo uma pessoa, nem todo mundo tem esse apoio. E é uma doença, é reconhecido pela OMS como doença. Mas o isso vício em jogo. não deve ser, por não exemplo... tem jeito, é um vício. Você não fala assim, quantas pessoas que você consegue internar? Tem que ser, ou compulsoriamente, ela tem que entender que é um vício e ela não entende, a cabeça dela tá que aquilo ali é normal, aquilo ali passou a fazer parte da rotina, da vivência, ela vive aquilo ali, na cabeça dela é normal. Agora, quantas pessoas vão se responsabilizar a cuidar do outro? Quantas pessoas têm tempo de cuidar do outro? Antigamente as pessoas, a responsável pela casa ou o responsável pela casa ligava pro manicômio e o manicômio chegava e amarrava com camisa de força. Hoje não existe isso mais. Porque isso é violência, dignidade, tá? Mas a dignidade... O socorro não vinha por conta da pessoa que estava precisando do tratamento, e sim pela pessoa que amava a outra e não queria ver o seu ente querido pecando. Sim, mas deixa eu te falar, quantas pessoas você vê hoje que tem essa responsabilidade até de querer internar alguém, querer pagar uma internação, querer cuidar de alguém. Todo mundo só acha que é vagabundagem, é safadeza da pessoa. Não é isso, gente. A pessoa tá doente. Uma pessoa que pega o salário, deixa de trabalhar, pega o salário, pega o dinheiro dele, pega o dinheiro da outra, desfaz de bens, desfaz das coisas, ela tá doente. Eu tenho um cliente que perdeu 300 mil com esses jogos. Quase perdeu a mulher. E eu tive que intervir, conversar com ela. Hoje nós somos amigas. Se ela ver esse podcast, ela vai saber que eu tô falando dela. Hoje eu tô representando elas nos processos que eles pegaram empréstimo. Ele pegou empréstimo para jogar. Quase que a família foi destruída. Hoje ela está sustentada pela mão de Deus, porque assim, não é fácil. Você vê o seu marido dilapidando seu patrimônio todinho, você ainda tem que lutar pela sua casa, lutar por ele, ajudar ele a sair dessa, tentar recuperar. É muito difícil, tem que ter muito amor envolvido, tem que ter muita responsabilidade e muito controle emocional. Não é qualquer um. Porque não é qualquer um que dá conta. Muitos, sabe o que faz? Tchau, obrigado. Eu conheço um caso desse. Que a mulher viu o homem doente, né? O homem doente jogando por causa de dívida de jogo. Ela só... o dinheiro acabou. Antigamente o pessoal perdia fazendas. Você tá ruim? Tchau, obrigado. Antigamente o pessoal perdia fazendas, perdia... Só que era o jogo do bicho. Eu nunca fui muito ligado a esse negócio, que meu pai sempre pegou no meu pé. Ué, quantas pessoas perderam dinheiro na Avestruz Master? Verdade. Essas questões de pirâmide também é um... Rinodê. Essas questões de pirâmide aí também é um negócio aí que a pessoa também não tá com o juízo muito certo. Ou quando você pega o hype ali do começo, vai, né? Mas aí depois o negócio desanda. Então, assim, eu acho assim que não é falta de responsabilidade, não, porque assim, a pessoa trabalha na cabeça dela com que ela vai ganhar aquilo. Olha lá, a Virgínia tá milionária, tá jogando, vou jogar também. Fulano ganhou isso, fulano ganhou aquilo. Você viu lá na CPI que o rico
jogou lá na hora lá que eles estavam lá, ensinando ele com o povo. Eu acho aquilo ali um absurdo, né? Porque, primeiro, você tá fazendo a CPI para proibir. Aí lá na CPI eles vão começar a jogar, eles querem que o cara joga de novo. Em questão de 10 Até que o Rico segundos. falou, não Não quero vou jogar mais não. Aí eles, não, você vai jogar. Eu falei assim, ai, eles é o próprio diabo, né? Porque tá falando assim, não, ó. Ué, você não vai jogar? Como assim? Vamos jogar. A pessoa, limite ali, né? a pessoa fez o ganho. É igual você, eles estão fazendo o que o joguinho faz. Você não quer jogar mais, mas o joguinho te seduz a jogar mais. Aí, ele lá, em 10 segundos, ele ganhou R$120. Né? Porque o Tigrinho soltou a carta. Aí ele ganhou R$120. Agora, imagine ele falando isso para as pessoas. Nossa, ideia. Quanto que eu vou fazer no dia? A pessoa que está lá quebrada, em dívida, querendo levantar na vida, querendo tomar um jeito, fala assim, não, eu vou investir isso aqui, porque vai retornar para mim em dobro, eu resolvo minha vida. E aí, nessa tentativa de recuperar o dinheiro, vai perdendo, na tentativa de recuperar, que a bola de neve cresce. E aí a pessoa tá com esse negócio na cabeça. Eu conheço uma pessoa que teve oportunidades de emprego, bater na porta e não quis, porque achou que nos jogos ganhava mais. Entendeu? Porque então, tem várias e várias formas de se jogar. Eu não eximo a responsabilidade de quem tá influenciando isso, porque você falar influencer é influenciador, você tá influenciando a pessoa a fazer o seu estilo de vida. Então, assim, se você tá influenciando, você tem uma responsabilidade naquilo. É igual o que eu falo no meu Instagram, eu tenho responsabilidade no que eu tô falando. Eu não posso ficar lá soltando coisas aleatórias para enganar os outros, induzir as pessoas a erro. Não tem jeito. Tem responsabilidade sim, e tem a pessoa que ela começa a ficar doente, ela já não assimila o certo do errado, o bom do ruim. Então, é complicado essas coisas. Não tem jeito da gente generalizar. E qual foi a sua opinião sobre a CPI? É uma verdadeira palhaçada? É o verdadeiro picadeiro, e nós somos a plateia, viu? Eu vou te falar. Que palhaçada. No dia mesmo que a Virgínia foi ouvida lá, eu falei que... E ela ainda depois, ela postou agradecendo o advogado dela. Agradecendo o quê, minha irmã? Cadê esse advogado que deixou a mulher abrir a boca? Daquele tanto, ela se autoincriminando, porque por mais que ela está como testemunha, ela não é uma simples testemunha, ela tá sendo investigada também. Pode ser que a partir de agora, com o que ela relatou ali, gera uma confissão e ela vai responder pelo processo também. Ela não é uma simples testemunha. E outra coisa, a babação de ovo é um negócio esquisito só porque a menina é famosa e você vê escancaradamente a diferença do tratamento dela naquele dia e depois o Rico. Eles foram totalmente ríspidos, totalmente... Agora, eu não sei o bombardeio que foi a internet em cima deles, porque tiraram aquela foto, né, antes, e ela ainda posta, obrigada pelo acolhimento. Acolhimento, cara. Aí marcou 3 senadores, dois senadores. Um negócio que era para ser uma coisa séria, uma CPI muito séria, ela é um procedimento investigativo para gerar, né, a ação penal, né, nesse sentido que está sendo essa investigação. Agora, virar uma palhaçada daquela, a menina chegar lá e vão para cima de quem? Para cima do senador lá? Não tem lógica. Ela tem o mérito dela, ela é marqueteira, inclusive quando ela saiu de lá, né, ela ainda lançou uma promoção, 71%, e eu ainda entrei no site que eu queria comprar o perfume, só não comprei porque eu não senti o cheiro. Você vê, a mulher é marqueteira. A blusa a blusa a Flo Biuta, porque isso aí remete a... É igual eu vi uma análise muito boa. Agora eu não vou lembrar quem que fez. Colocou ela lá com aquele semblante de adolescente. Onde você vê a Virgínia, ela tá empoderada, barriga chapada, cabelão cacheado, make e tal. Eu mal tava reconhecendo ela. Porque chega com o cabelinho lambido, bem adolescente, ao estilo Avril Lavigne, moletom,
o copo rosa remetendo à adolescência, uma adolescência assim escancarada, a foto da filha. Chupando o microfone. Chupando. Nossa, que terror. E aí, o que acontece? Não tem jeito. A sua imagem chega antes de você. Antes de você abrir a boca, a sua imagem está falando por você. Então, ali foi uma jogada. E o pessoal comparou até a Susana von Richthofen, né? Isso. Que ela foi depoimento de moletom. E aí, querendo fazer aquela adolescente, a mãe burrinha, que só sabe que... ela só ganha dinheiro para aquilo ali. Eu não sei para que é, não sei. Quando eu chegar em casa, eu vou pensar se compensa. Gente, pelo amor de Deus, cadê a advogada dessa pessoa? Agora, que é uma jogada de marketing, né? E das boas. Das boas. Mas é isso, o brasileiro, ele gosta disso. Ele gosta de dar palco para coisas sem conteúdo, ele gosta de dar palco para os tiktokers, para subcelebridades. E é isso. Enquanto pessoas estão aí trabalhando, lutando dia a dia, fazendo mestrado, doutorado, não está sendo bem remunerado como pessoas na internet, né? E a gente está tentando isso, o negócio não vai, né? Não vou te falar. Mas é isso. Eu achei engraçado. Foi uma outra falando assim que quem que tinha que estar entrevistando a Virgínia era o Léo Dias. Que ele ia chegar lá assim, eu tenho imagem, eu tenho prints, bota na tela. Pronto, e no meio daquela confusão, e aí, pra saber como que você ganhou dinheiro. Gente, a Graciane quer voltar com o Belo. No meio da entrevista, aquela fusaca, aí sim. Agora o povo chegou lá contando piadinha, tirando servo, mandando oi pra filha. Ai, que palhaça. Compararam até a Virgínia como a brasileira média, meio que sem maquiagem ali, com blusão, tudo mais, um óculos Cara, nem eu que não sou esquisito. Ninguém na fila do pão, eu não saio de casa daquele jeito. um trem meio esquisito. Um negócio desse. É pra acabar mesmo, cada um. Mas se você fosse pra uma CPI, é porque os holofotes estariam em você. Eu achei loucura o suficiente pra, por exemplo, a Soraya. Na hora que a Soraya abriu a boca, eu lembrei do debate presidencial falando, você é um padre de festa junina. E eu lembrei na hora daquilo, eu falei, meu Deus, o que essa mulher tá falando? E ela querendo bater na Virgínia, e a Virgínia com aquele jeitinho. Agora é a bicheira do Goiás, né? E o Cajuru. O Cajuru falando que se a Virgínia tiver culpa, ele pede desemprego de todas as funções dele. E a Virgínia brincando com ele. Não, você vai morar lá em casa. Entendeu? Eu acho que aquilo lá foi... uma palhaçada. É o circo. A culpa não é dela, não. Não, a culpa é de Noé, que botou o tigre na arca. Essa é a culpa, que eu vou te falar. Certeza, agora do macaco, a cobra... Noé tá lascado, né? Coitado. Mas a política, ela é esquisita. Por quê? Porque pessoas que deveriam ter o senso de justiça, não, isso aqui é legal, crítico, né? Isso aqui... O mínimo de senso crítico elas não estão tendo, porque elas querem aparecer mais que os influenciadores. É isso que eu tô te falando. Estão ali fazendo o negócio. O mal da sociedade, eu falo assim, o câncer da sociedade é a comparação. É um querendo aparecer mais que o outro, é um querendo ser melhor que o outro. Mas fulano ganhou isso, nossa... Como a minha vida tá ruim, né? Uma briga de like. Quem aparece mais, quem é mais curtido, quem viraliza mais, quem fala mais mal um do outro. É igual o Zé Felipe foi querer lacrar em cima da Luana Piovani, porque a Luana Piovani falou realmente que quer que ela receba o que ela tá fazendo com as pessoas. Né? Ele não tem argumento, sai xingando, falando... Não, gente, pelo amor de Deus. Não, mas você E agora, igual ali, aqueles políticos ali... Eles querem palco, quer viralizar, porque sabe que hoje quem viraliza, ninguém... Cleitinho. Eu não conhecia.
Cleitinho? Procurei o Instagram dele pra me ver quem era. Eu só conheci o Cleitinho. Aí, tá vendo? por Quantas conta pessoas do- igual a mim por fizeram conta isso? Eu confundi, inclusive. Ah, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia Eu de algum lugar. Confundi o Cleitinho, Com o senador, com o com Cleitinho o Mil Cleitinho Graus. Mil Grau Não. aqui de Goiás. Não, ele é. Eu não sei se ele é Que do Paraná. não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E eu falei, cara, por quê? Cadê a máscara? Uhum. Sabe? Não, eu pensei que eu tava errado. Você então tá pior do que eu. Aí você vê. Você acha que às vezes pode ser uma jogada de marketing dele pra ficar na boca do povo aí? Pra ganhar os eleitores da Virgínia? Ou só pra fazer uma média com a mulher. Não, que Você média viu- com você viu- mulher. você viu Ele a- quer aparecer, gente. Isso Mas ele é todo mundo quer aparecer. esse é o mal. Tá todo mundo querendo aparecer um mais com o outro, um comparando com o outro, um querendo ser melhor que o outro, e tá esse balacobaco. Só que aí eu tenho uma análise pra fazer. Seguinte. Hoje, politicamente, existe a oposição, existe a base, né? Se eu sou oposição, eu vou falar mal do prefeito. Se eu sou base, eu preciso falar bem do prefeito. E quem que tem o dinheiro? Quem tem dinheiro é quem tá do lado do prefeito. Quem tá do lado do governador, quem tá do lado do senador, quem tá do lado do presidente, tudo mais. O resto é só resto. Então, eu preciso... A moeda nova hoje é roubar a atenção, custe o que custar. Né? E Você ninguém tem que tá viralizar. preocupado com o que os outros vão falar. Falem bem a regra da Falem bem, publicidade. falem mal, mas falem de mim. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Por isso que Só os que- haters são seus melhores amigos. Só que o que custa a pessoa viralizar por um motivo bom? Não viraliza. Aí Não tem viraliza. 300, Aí, às 400 vezes, por exemplo, likes. eu não acho ruim uma pessoa que faz uma caridade, faz um projeto social, faz uma doação, ajuda alguém na rua, eu não acho ruim a pessoa postar, divulgar, porque isso pode incentivar outras pessoas a fazerem, até que em off. Porém, você vai lá ver os comentários, porque eu sou uma pessoa viciada em comentários. Eu também. Eu adoro. eu- Tem coisas que eu fico rindo mais dos comentários do que a própria publicação. E aí você vai ver os comentários, as pessoas criticando porque o outro filmou. Porque falando, só fez isso pra aparecer. Vai lá e ajuda. Vai lá e ajuda. Ninguém faz isso, só quer criticar. Aí tá, uma coisa boa não viraliza, porque as pessoas só criticam. Aí passou ali a coisa boa, viralizou hoje. Amanhã ninguém lembra mais. O negócio da Virgínia aí, vai passar o hype aí umas 2, 3 semanas aí, ainda tá rolando. É o mês inteiro. Agora, você vai fazer uma coisa boa? Não, a coisa boa você não tá fazendo mais que sua obrigação. Agora, aparece uma coisa ruim, nossa, é comentário atrás de comentário. Você vê isso aí, me fala, uma ação social que é divulgada e um Big Brother. As brigas do Big Brother, os treinos do Big Brother. Quando tá passando Big Brother, é o que só fala sobre isso. Você abre aquele Instagram, é só aquilo. Eu deixei de seguir um monte de páginas de fofoca, porque a mesma reportagem estava em umas 3 seguidas. Eu falei assim, eu vou ter que optar por uma, né? Porque senão eu não vou ver quem eu tô querendo ver. Uhum. E aí, é desse jeito. Só o que não vai te acrescentar em nada, viraliza. A dancinha. Gente, eu fiquei passada. Uma menina lá que fazendo umas dancinhas, menina novinha. Ela divulgou lá que ela fazia, era 150 mil por mês. Só com dancinha. Cara. Eu, na idade dela, quando eu arrasava dançando El Chan, Ganhava no máximo um problema no joelho. Dava o que fazer pro povo colocar o Chan pra nós dançar nas festinhas. Tem a dó. Não criticando, né? Longe de mim. Mas... Nascemos na época errada, sem professor de dança. Não, eu nasci na época certa, viu? Porque eu agradeço demais do que eu não ter nascido agora. Agora eu acredito. De A gente 2000 pra agradece. frente. A gente agradece muito as Nossa, pancadas que a vida nos deu, né? Eu tive infância, eu tive amigos, eu tive adolescências, assim, eu tava com...
Na minha adolescência tava começando a entrar o celular, né? Que era só mensagem, SMS, né? O jogo da cobrinha, Flogão, Orkut. Então, assim, eu tive uma adolescência muito boa, a infância muito boa. Por mais que a gente tinha os perrengues, né? Mas, nossa, eu agradeço por ter nascido naquela época. A gente tinha músicas boas. Eu tava conversando nisso ontem com meu marido. Gente, como que a gente não tem uma música hoje, assim, que, por exemplo, daqui 10 anos, a gente vai ouvir e ainda vai gostar, ainda vai cantar igual a gente tinha antigamente. Igual a gente estava assistindo ontem clipe do Guns, clipe do Capital Inicial, essas coisas, a gente traz na memória. Sai da época do Tade Boreste. Agora é só funk, agora senta, a sociedade cansada, só quer sentar, só quer isso, só quer aquilo. Eu vou fazer o quê? Tem jeito não, gente. Até o sertanejo. Até o sertanejo, tanto que era bom, a época quando lançou o sertanejo universitário. Jorge Mateus, era Cristiano Araújo. No começo de Gustavo Lima, era O Thiago Brava. Tinha Inclusive tem um DVD. Ah, parece que eles estão fazendo com agora o juntos, Gustavo né? Lima reuniu o Thiago Brava. Foi o Gustavo Lima? Foi Eu sei que é os dois gordinhos lá, Zé Ricardo e Thiago. Eles eu vi que ressuscitaram os caras. Eu sei que tem um projeto. Zé Ricardo e Thiago. Thiago Brava e o Gabriel Gava. Isso. E aí... E é só as músicas da época lá de... E é um projeto do Gustavo Lima, porque é o Gustavo Lima que tá bancando. Não sabia não. Pelo menos é o que a Andressa me falou. Agora se eu tiver errado. Nossa, se tiver um show deles assim, eu quero ir. Nossa, eu sei todas. E a pecuária? Pecuária esse ano, eu queria só no show do Belo, mas meu marido não quer me levar. Não, mas show do Belo? Show do Belo. Vai ter Joelma aqui no Canedo. Nossa, eu quero Joelma no Canedo, minha filha. Não, eu troco o Belo pela Joelma. E eu quero chegar batendo cabelo. Zé Ricardo e Thiago e mais umas duas Rafael outras Lira, eu quero estar pessoas. acompanhando vocês lá, hein? Pelo amor de Deus, me arruma aí um negócio lá, porque hoje, meu filho, eu sou ex-rolezeira. Eu não vou ficar em pé. Não, mas a gente precisa de um local sentado. Eu preciso de um local sentada, tranquila. Um bom café, um bom chá. Não, à noite eu vou tomar café e chá não, rapaz. Não, mas eu tô falando, os eventos que a gente vai... A gente não, vai viver a vida. Igual eu postei, eu já vivi demais. Eu já fui rolezeira. Hoje eu só quero um lugarzinho pra sentar, uma musiquinha tranquila pra me conversar. O último rolê que eu... Última vez que eu fui pro rolê... O Ricardo não quer ir pra pecuária de jeito nenhum. Eu só queria ir só no show do Belo. Eu acho que no show do Belo não vai ter tanta gente. E ainda falei pra ele, vamos de camarote. Aí abriu a porteira pra todo mundo. Ele fez isso. Aí tá todo mundo com medo de ser roubado, com medo de briga. Aí eu falei, eu tinha chamado ele pra ir comigo no show do Belo lá no Laguna, quando teve, acho que ano passado, retrasado. Não quis. Era mesa, sentadinho. Laguna? Porque antes era o Laguna, agora é a Arena Multiplace. Piorou. Ali perto do Morro do Macaco. Parque das Laranjeiras, você sabe. Parque ali. das Laranjeiras. Ali no fundo da Unip. Tá. Perto do intervalo. É, isso mesmo. Pois é. Bar universitário eu conheço. Mas pra gente poder estar finalizando... Morro do Macaco foi foda. Mas pra gente poder estar finalizando... Que eu acho que você tem compromisso. E eu vou ter que fazer minha reunião bem aqui. Tudo bem. Porque é 2 horas, são 2:01. Eu vou ter que entrar tenho agora. 2 advogadas. Aí, ó, já tá mandando. Já tá mandando o link. Mandou já o link, enviado. Entra aí já, então. Então, hoje é 103 perguntas finais. Vocês vão participar do podcast. Fique em paz. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a doutora Eva. Vamos fazer os cortes, vamos fazer tudo. Viralizar isso, porque conteúdo bosta viraliza e conteúdo bom não viraliza. Não é porque sou eu que estou criando, não, mas modéstia à parte, tamo junto. Um beijo, se inscreve e tchau. Tchau, gente. Eu vou começar minha reunião online aqui. Vou usar o ofício dele aqui para isso. Tchau, beijo, obrigado. Salve, galera! Fialhão na área e venho trazer uma notícia especial para vocês. Você que gosta de comida japonesa, mora em Senador Canedo,
Venha conhecer Curiqueto Sushi Bar. Junto com a minha parceria com o Lucas, agora vocês têm quantos por cento de desconto, Lucas? 20% nos primeiros 10 pedidos. Fechou, então. Fechado. Então, você utilizando o cupom PODEVIM20, você vai ganhar 20% de desconto. A gente vai estar facilitando a sua vida aí. Tamo junto, Lucas. Obrigado por mais uma parceria. E vamos que vamos. Se inscreve, acompanha o vídeo aí e deixa um comentário. Valeu! Valeu, gente. Tchau, tchau.
IPTU 2025 já está disponível. Aproveite 20% de desconto para o pagamento à vista ou parcele em até 6 vezes. Evite transtornos e contribua para uma cidade cada vez melhor. Seu imposto vira benefícios na educação, infraestrutura, saúde e em toda a cidade. Acesse senadorcanedo.gov.br/IPTU 2025 e emita o seu boleto agora mesmo. Prefeitura de Senador Canedo. Com você, melhora a cada dia.